Acima de tudo, não minta para si mesmo. Um homem que mente para si mesmo e ouve sua própria mentira chega a um ponto em que não consegue discernir nenhuma verdade em si mesmo ou em qualquer lugar ao seu redor, e assim cai em desrespeito a si mesmo e aos outros. Não respeitando ninguém, deixa de amar, e sem amar, entrega-se às paixões e aos prazeres grosseiros, para se ocupar e divertir-se, e, em seus vícios, atinge a bestialidade completa. E tudo isso vem de mentir continuamente aos outros e para si mesmo. Antes de mais nada, veja esses 4 nomes: Fyodor, Dmitri, Ivan e Alyosha. A vida de ao menos um deles pode ser entendida como um espelho que pode revelar algo profundo na sua vida. Eu vi muito com Dmitri e Alyosha. Digo, nem sempre é fácil, mas espero que você tenha a coragem de ver. Agora, você já se fez uma ou mais dessas perguntas? Existe livre-arbítrio? Ou tudo já está predestinado? Deus existe? Devemos nos sujeitar às leis morais? O que é a verdade? Como posso ser feliz? Por que sofremos? Me diga, você já encontrou respostas satisfatórias? Como isso tem impactado a sua vida? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Ignorar a própria vida pode ser uma forma terrível de mentir para si mesmo, como vimos na abertura. O vídeo de hoje vai nos levar a todas essas grandes reflexões, mas não de qualquer jeito, mas a partir de um assassinato, é claro. Estamos falando do assassinato de Fyodor Karamazov. Mas quem diabos é esse homem e como ele vai nos ajudar sobre todas as grandes reflexões da humanidade? Alguém pode estar pensando: bom, vou tentar responder isso, mas não fique bravo. Vamos a ele, o primeiro nome da nossa lista. Fyodor é sem dúvida um personagem iluminado. Na verdade, não. Ele é alguém bem desprezível, um tipo bem vulgar, preocupado em ganhar dinheiro a qualquer custo e seduzir mulheres. Conhece tipos assim? Ele é corrupto e imoral. Ele foi casado 2 vezes e teve 3 filhos, mas nunca teve respeito por suas esposas. Ele andou seduzindo outras mulheres também, e ao que parece, acabou tendo um bastardo que também foi desprezado. Igualmente, nunca teve respeito algum por seus filhos, não lhes deu atenção, nem cuidou deles. Na verdade, ele se sentia aliviado quando eles não estavam por perto. Como um grande egoísta que era, procurou mantê-los bem longe de suas posses. Um tipo extremamente vulgar e nojento, de certa forma. Sua maneira degradante de conduzir sua vida o levou ao seu trágico fim. Agora me diga, caro espectador, você é um bom detetive? Eu, Alisson, sempre gostei dos romances policiais. Na adolescência, queria muito ser um Sherlock Holmes. Mas te pergunto, porque sem dúvida, os filhos do velho Fyodor são grandes suspeitos de seu assassinato. Então é isso de que se trata? Um romance policial? Um drama familiar? Alguém pode estar pensando: sim e sim, um dos melhores. Mas não é só isso. Se ajuda, Freud diz que Os Irmãos Karamazov é a maior obra já escrita, e grande parte da crítica literária e mesmo outros autores colocam esse livro entre os maiores já escritos na história. Agora, vamos continuar. Fique atento para não perder nenhuma pista, nem sobre a origem do assassino, nem sobre o assassinato. E mais importante, não perca nenhuma pista sobre quem você é. Dmitri. O tenente Dmitri, o mais velho dos irmãos Karamazov, é alguém que vive dividido. Como ele mesmo diz, os extremos se tocam, as contradições vivem juntas. Ele acredita em Deus e na imortalidade, mas não da forma profunda e verdadeira como seu irmão Alyosha, de quem vamos falar mais à frente. Muitas vezes, ele se sente como um cabo de força, sendo atraído e pressionado por forças opostas. Desta forma, por exemplo, temos a história dele induzindo, com total baixeza, Catarina a dormir com ele. Contudo, quando ele começa a pôr seu plano de sedução em ação, ele sente nojo de si mesmo e desiste de suas más intenções. Mas nem sempre ele faz a coisa certa. Antes de o pai ser assassinado, ele chega a proclamar que o mataria. Ele vai mais longe até, e vai ser duramente acusado por isso. Fique calmo, espectador, pois não vou dar spoiler algum. Será que ele é mesmo o culpado do assassinato,
Ou será inocente, se é que existe alguém inocente nessa vida? Seja como for, durante o romance, todos esses acontecimentos colocam sua vida até ali diante dele. Toda sua corrupção vem à tona. E ele não é nenhum santo, mas, juntamente com ela, vem a possibilidade de redenção. O sofrimento surge como forma de expiação dos pecados, e então a redenção, enfim, parece possível. Você se identificou com esse personagem? Sente-se dividido? Comete atos, mas sente remorso depois? Lembre-se, pode ser fácil ver isso num personagem ou numa outra pessoa, mas será que temos a coragem de ver a nossa própria corrupção? Pense em relação às outras pessoas. Será que você já se aproximou e manipulou alguém com o único fim de obter alguma vantagem, seja financeira, sexual ou de qualquer outra natureza? Talvez você não tenha se identificado tanto com esse personagem. E seja como for, você precisa conhecer Ivan. Ele é o irmão mais intelectual e o mais estudioso. Diferente dos outros, ele é ateu. Todavia, não é indiferente ao destino da humanidade e nem de questões centrais abordadas pelo cristianismo. Ele não consegue conceber as coisas com o olhar da fé. Ele tem grandes questionamentos. Como seria possível o mundo ser uma criação de um Deus bom e justo, sendo que existe tanto sofrimento? Ele acredita que se o mundo fosse criação de Deus, bom e justo, esse mundo seria também um lugar de paz e de justiça. Por meio de Ivan, Dostoiévski vai levar às últimas consequências a indagação de que se Deus não existe, então tudo é permitido. O que você pensa sobre isso? Bom, é impossível tentar entender Ivan sem abordar o seu poema intitulado O Grande Inquisidor, no qual ele imaginou Cristo retornando à Terra e exercendo o seu ministério. Porém, ele é preso por um cardeal, o Grande Inquisidor. Mais tarde, esse Grande Inquisidor vai dizer a Cristo por que o prendeu e por que ele não pode executar suas obras. Num dos trechos do poema, o Grande Inquisidor vê a rejeição de Cristo às tentações de Satanás que acontecem no deserto como um grande erro e que, na visão dele, isso acaba por colocar o fardo insuportável do livre-arbítrio sobre a humanidade. O Inquisidor diz que quando Satanás tentou Cristo para transformar as pedras em pão, Cristo deveria ter cedido. A resposta de Cristo: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, possibilita a toda a humanidade escolher livremente a Cristo. Cristo não compra a fé das pessoas com o pão, com nenhuma segurança humana. Esta noção de livre-arbítrio espiritual é primordial para a teologia cristã. Mas no poema de Ivan, ele, Cristo, teria prestado um péssimo serviço à humanidade. Ele deveria transformar as pedras em pão, e assim todos correriam como um rebanho dócil atrás dele, e seriam dependentes, pois teriam medo que ele retirasse-lhes o pão. A maioria das pessoas, segundo o Grande Inquisidor, seria muito fraca para tolerar o peso do livre-arbítrio. Desta forma, no poema, Satanás estaria certo e Cristo errado. Ivan pensa que a humanidade não é competente para lidar com o livre-arbítrio e que necessitaria de ter recebido um líder para obedecer. Essas e outras convicções serão sua ruína. E você, caro espectador, você prefere ter esse livre-arbítrio e, claro, assumir as responsabilidades que vêm com ele, ou prefere não ter essa capacidade e ser menos responsável pelos próprios atos e escolhas? Você acha que tudo é permitido? Para quem não desiste facilmente, vamos conhecer agora Alyosha, que é o caçula dos irmãos. Uma pessoa profundamente religiosa. Muitas são suas boas ações. Ele pratica atos de caridade e de bondade, mas no silêncio e escondimento, conforme os ensinamentos de Cristo. Ele sabe perdoar e tem grande empatia. Ele é discípulo de um religioso, o padre Zosima, e mesmo de um mosteiro. É desse padre, inclusive, a máxima que usamos na abertura do vídeo e que voltaremos daqui a pouco. Com o tempo, Alyosha vai personificando todos os grandes e profundos ensinamentos que aprende de seu mestre. Mas não é que ele nasceu simplesmente iluminado e sua vida é um mar de flores. Ele é um personagem incrível e suas profundas convicções são fruto de muita reflexão, sofrimento e autoconhecimento. Primeiro, ele sem dúvida coleciona muitos fracassos.
tem muita dificuldade de convencer as pessoas de sua mensagem. Com a morte de seu grande orientador, ele passa por momentos de aridez e fortes tentações. Sua fé chega a ser abalada e ele tem muitos questionamentos. Então vem maiores tentações contra seus votos monásticos. Ele bebe, come comidas proibidas e é impelido ao encontro com uma jovem mulher. Mas ele resiste e, apesar de todas as tentações, ele supera essa fase e compreende todos os ensinamentos de seu mestre. Sua fé é renovada. Podemos ver nele um modelo de conduta nobre, o herói da obra, como quer o próprio autor. Mas certo que um personagem assim pode até não dar muito ibope. Como diz Dostoiévski no prefácio, a meus olhos é ele notável, mas duvido bastante de que consiga convencer o leitor. A propósito disso, não esqueça de colocar nos comentários com qual ou quais desses personagens você mais se identificou. Agora te pergunto, você consegue olhar para a sua própria vida e ter essa dimensão de um grande propósito para ela, de se colocar no lugar dos outros, de saber perdoar e com sua vida despertar o melhor nas outras pessoas? Uma vida assim exige de cada um uma grande luta contra o egoísmo. Bom, começamos esse vídeo com a seguinte reflexão, mas antes de voltarmos a ela, importa dizer que a relação entre todos os personagens, e ainda outros que não foi possível mencionar aqui, e mesmo o assassinato de Fyodor Karamazov, o autor consegue refletir magistralmente sobre, se não todos, talvez os mais importantes temas da humanidade. Vamos ler agora novamente a frase de abertura, mas com novos olhos. Acima de tudo, não minta para si mesmo. Um homem que mente para si mesmo e ouve sua própria mentira chega a um ponto em que não consegue discernir nenhuma verdade em si mesmo ou em qualquer lugar ao seu redor, e assim cai em desrespeito a si mesmo e aos outros. Não respeitando ninguém, deixa de amar, e sem amar, entrega-se às paixões e aos prazeres grosseiros, para se ocupar e divertir-se, e, em seus vícios, atinge a bestialidade completa, e tudo isso vem de mentir continuamente aos outros e para si mesmo. Caro espectador, eu te convido, na primeira oportunidade, que você separe um tempo e, em profundo silêncio, medite sobre esse trecho. Leve papel e caneta e dê a você essa oportunidade de reflexão. Não viva como um zumbi. Claro, não pretendo te forçar a isso, afinal, você tem livre-arbítrio, certo? Mas, se tiver coragem, faça isso por você. Ainda sobre esse tema, quem quiser conhecer uma metodologia que pode iluminar as pessoas a encontrar o grande propósito de suas vidas, clique no primeiro link da descrição. Nosso intuito aqui não é decifrar todas as camadas dessa grande obra, e nem mesmo esgotar todas as suas possibilidades. A saber, existem teses e mais teses de doutorado sobre ela. Mas trazer uma pequena reflexão sobre a obra e, quem sabe, propiciar uma reflexão para nossos espectadores. Além, é claro, de incentivar a leitura desse grande autor. Com qual dos irmãos você mais se identificou? Escreva nos comentários. Inscreva-se no canal clicando aqui. Até a próxima!